Olá, pessoal do sexto ano, tanto A quanto B, né? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estou bem, né? Apesar de estarmos aí, né? Nesse período de quarentena, né? Tendo que ficar em casa, né? Não poder ir para a escola, socializar, mas nós estamos aqui no intuito de estar auxiliando nos estudos de vocês da melhor maneira possível. E nós vamos dar continuidade, né, aos nossos estudos, né, onde nós estávamos falando sobre as civilizações do passado, as civilizações da antiguidade. Nós já falamos, já estudamos sobre a questão da Mesopotâmia, da civilização mesopotâmica, e há algumas semanas atrás eu enviei para vocês um resumo dirigido sobre o Egito Antigo. Espero que vocês tenham feito, tá certo? No início da semana eu passei um vídeo para vocês, eu sugeri um vídeo para vocês no YouTube falando sobre o Egito Antigo, né, de forma bem lúdica, bem interessante, né? Espero que vocês também tenham assistido. E hoje, né, com esse vídeo aqui, o intuito é fazer a correção da atividade que eu dei sobre o Egito Antigo, sobre o resumo dirigido que eu pedi para que vocês fizessem, ok? Então, assim, à medida que a gente for fazendo, né, a correção dessa atividade, a gente vai estar ali, então, fazendo a revisão do assunto, ok? Então, esteja bem atentos aí, tá bom? Preste bem atenção, espero que vocês assistam. E vamos lá, então. Vou compartilhar aqui com vocês a atividade, né? A atividade na forma que eu passei para vocês, tá bom? Deixa eu só pegar aqui a nossa aula, compartilhar aqui com vocês, ok? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Muito bem. Então, vamos ver um pouquinho, está relembrando um pouquinho sobre o Egito Antigo, tá certo, galera? Então, vamos lá. A primeira questão que eu coloquei para vocês aí, né, lá naquela atividade, foi copiar e responder no caderno, né? Vamos lá. Primeira questão, eu perguntei assim, comente sobre a religião dos egípcios, destacando Osíris, o deus dos mortos, vida após a morte e a questão da mumificação. Então, vamos lá, por partes. A gente vai comentar sobre a religião egípcia. Aqui eu coloquei, começando sobre a religião, né? No estudo dessa civilização. Bom, os egípcios antigos, eles eram politeístas. E eu já expliquei para vocês o que é politeístas. Estão lembrados? Mas vamos lá. Se vocês não estão lembrados, vamos relembrar agora. O que é politeísta? Politeísta é, é aquela pessoa que acredita em vários deuses. Poli significa vários, né? De origem grega significa vários. Teísta, Deus. Então, politeísta, vários deuses. E eu já expliquei para vocês que nós, no nosso caso, nós somos mono é um. Nós somos monoteístas, porque nós acreditamos apenas em um único Deus. Independente da religião aqui nossa, que nós seguimos, a maioria de nós somos cristãos, nós somos monoteístas, tá certo? Então, vamos lá. Os egípcios, né, da antiguidade, eles eram politeístas, por esse motivo, né, por acreditar em vários deuses. Eles acreditavam que esses deuses aí eram representados na forma humana misturada com forma animal, certo? Igual na imagem vocês podem ver aí. Às vezes tinha corpo de ser humano, cabeça de animal, às vezes era o contrário, né? A cabeça de pessoa e o corpo de animal. Há alguns deuses, né? Alguns deuses, poucos. A maioria deles eram assim, em forma animal e humana misturada, né? Alguns eram tidos na forma humana, como um exemplo o próprio faraó, o líder, né? O rei do Egito.
ele era tido como um deus para o povo do Egito, mas ele era representado em forma humana, certo? E tinha alguns animais que eram considerados sagrados para os egípcios, como, por exemplo, o crocodilo, né, o gato, né, a rã, ok? A serpente, ok? Então, esses animais, para eles, eram tidos como sagrados. Então, tudo isso aí fazia parte de uma sistemática religiosa lá do Egito Antigo. Assim como alguns elementos na natureza, por exemplo, o sol, né, que era a representação do deus Ra, o próprio rio Nilo, né, que era a representação também de um deus chamado Osíris, que a gente vai estar falando um pouquinho sobre ele, certo? Então, os egípcios faziam essa associação com relação à religião. Agora, quando a gente fala ali do Osíris, esse deus aí, não é que ele era o deus principal do Egito. O deus que era tido como principal, o deus Ra, que com o passar do tempo teve uma nomenclatura de Amon-Ra. Mas esse Osíris era um deus que a gente pode dizer assim que era bem popular entre o povo egípcio, certo? A ele estava associada a questão do julgamento dos mortos, né? No caso, esse Deus era responsável pela a questão do julgamento daqueles que morriam lá no Egito, né? E ele também estava associado à questão da fertilidade no Egito. Então, a representação deles, eles tinham a representação dele como uma cabeça de falcão e o corpo de uma pessoa, como também tinha no próprio Rio Nilo, né? Eles tinham ele como Osíris também. Então, assim, Osíris, ele representava, como ele era ali o rei, dominava, né, a questão do mundo dos mortos, porque era ele que julgava as almas, enfim. Então, ele representava uma espécie de renascimento, de ressurreição, de justiça também, né? E de fertilidade, porque ele estava associado à questão do Rio Nilo. A gente vai estar falando um pouquinho sobre o Rio Nilo mais à frente, certo? Então, assim, na religião egípcia antiga, eles acreditavam que quando uma pessoa morria, né, o coração da pessoa era pego pelo Anubis, né, que era essa pessoa responsável pela balança, né, por levar o coração daquela pessoa ao tribunal de Osíris. Lá, esse coração ele era pesado numa balança, né? De um lado colocava-se uma pena, do outro lado o coração da pessoa. E ali, então, eles acreditavam que se a pessoa tivesse feito muito boas coisas, né, praticado bons atos, feito boas coisas, o coração dessa pessoa seria leve. Então, assim, na balança, se o coração da pessoa fosse mais leve do que aquela pena, essa pessoa seria digna de renascer, de ressurgir, ou de ressuscitar, certo? Ressuscitar seria a palavra mais certa. Agora, se a pessoa fizesse coisas erradas, praticasse coisas erradas, essa pessoa não seria, o coração dela seria mais pesado do que a pena, então ela não teria o direito de ressuscitar, certo? Então, essa era a função do tribunal de Osíris. Agora, vida após a morte. Os egípcios acreditavam nessa questão da vida após a morte, tanto que eles desenvolveram lá a construção das pirâmides, né? Que a função das pirâmides, qual era a função das pirâmides? As pirâmides, elas serviam, não era de feito só, mas elas eram uma espécie de túmulos, onde eram colocadas ali faraós importantes, pessoas importantes da nobreza, das pessoas que faziam parte do sacerdócio, né? Pessoas que tinham dinheiro mandavam construir suas pirâmides, né? Nesse formato aqui, ó, de triângulo, né? Eles estariam ligados ao deus Ra, certo? E aí, então,
todo o processo de ressurreição aconteceria devido a essa questão aí, né? E um detalhe que eu ia falar para vocês aqui importante é que, crendo que a alma, não é que eles iriam... quando fala aqui nessa crença dessa vida após a morte, não é igual a crença que se existe hoje, né? Que a pessoa morre, mas ela vai renascer, né? Ela vai renascer, reencarnar em outro corpo. Não. Os egípcios acreditavam que a alma voltaria para aquele mesmo corpo. Por isso, a preocupação em conservar aquele corpo. Então, quando as pessoas morriam no Egito, principalmente essas importantes que tinham dinheiro, elas passaram a realizar, né, passar pelos processos de mumificação, que é a conservação desse corpo, certo? A conservação do corpo. Por quê? Se a alma fosse avaliada, bem avaliada lá no tribunal de Osíris, a alma voltaria para aquele mesmo corpo. Então, a alma teria que encontrar o corpo em perfeito estado para poder aquela pessoa ressuscitar, certo? Então, por isso que os egípcios antigos desenvolveram essa questão da mumificação, tá? Para preservar, conservar os seus corpos, ok? Disso tudo que eu falei para vocês, já dá para vocês conferir a resposta de vocês. Se não tiverem feito, já tirar a resposta de vocês aqui para essa questão 1, bom? A questão 2 eu coloquei aqui. Por que que o Egito foi um presente do Nilo? Veja bem, o Egito ele foi formado numa região ali próximo ao deserto, né? Deserto do Saara que se tem lá no norte da África. Então, deserto é um lugar seco, um lugar, né, que não tem vida, mas no meio do deserto nós temos o quê? O Rio Nilo. E o Rio Nilo proporcionava fertilidade às terras que estavam ali às suas margens. Então, justamente essa fertilidade que atraiu pessoas para essa região e as pessoas, consequentemente, criaram, então, né, deu origem, deu vida a essa grande civilização do passado. Então, por isso que a gente afirma que o Egito foi um presente do Rio Nilo por causa disso. Se não tivesse o Rio Nilo, não teria como existir o Egito nessa região, pelo fato de ela ser muito árida, pelo fato de ela ser uma região desértica, certo? A próxima, número 3, porque através da mumificação os egípcios desenvolveram a medicina? Vamos lá. Para realizar esse processo de mumificação, meus queridos, meus amores, os egípcios eles tiveram que aprender muita coisa, né? Processo de conservação, que elementos utilizar para conservar, de que forma, né, tratar do corpo para que ele venha, né, receber esses produtos e ficar bem conservados, né? Então, a partir daí, com essa preocupação em conservar da melhor maneira os corpos, eles acabaram desenvolvendo a medicina. E tanto que hoje, até hoje, as técnicas que eram utilizadas para mumificação no passado são utilizadas na medicina. Por exemplo, os egípcios eles retiravam todos os órgãos internos porque são os primeiros a se deteriorar, né? Quando a pessoa morre. Então, eles tiravam os órgãos e conservavam em potes separados, num líquido todo preparado para conservar esses órgãos separadinhos em potes. E o cérebro, né, também era retirado do corpo da pessoa, só que eles não partiam a cabeça para retirar o cérebro, eles retiravam o cérebro pelas narinas. E eles iam enfiando pinças, né, com todo cuidado, e ia retirando o cérebro pelas narinas da pessoa morta. E hoje, né, se faz muitas cirurgias de tumores no cérebro sem precisar fazer o corte no crânio. Alguns médicos, né, ao observar essa técnica utilizada pelos egípcios no passado, né, e com o avanço da ciência, que descobriram que é possível fazer cirurgias lá no cérebro, de retirada de tumores, enfim, apenas utilizando aqui, né,
as narinas, a abertura das narinas. Então, foi uma contribuição muito grande dos egípcios antigos para a medicina nesse sentido, por causa dos estudos que eles tiveram que fazer para conservar os seus corpos, ok? A próxima questão aqui, qual é a base da economia lá no Egito, que era no Egito Antigo, né, gente? Olha só, eu falei para vocês que o Rio Nilo foi fundamental para a existência dessa civilização. O Rio Nilo, né, ele deixava as terras férteis, as terras ali próximas, né, das margens, e aí os próprios egípcios criaram, né, técnicas para fazer canais de irrigação, drenagens, né, de territórios, e essas terras aí eram super férteis, muito boas para serem cultivadas a agricultura. Logo, a base da economia no Egito passou a ser o quê? A agricultura, como também assim, a criação de animais, a pecuária, como nós vimos nas sociedades que viveram lá na Mesopotâmia, que graças aos rios, né? Lá na Mesopotâmia, Tigre, Eufrates, e aqui agora no Egito, o Nilo, essas regiões desenvolveram, né? O forte delas era a agricultura, tá bom? Próximo, a número 5. Explique por que as cheias que ocorriam em de junho a setembro, no Egito, eram esperadas com ansiedade pelos egípcios. Eu coloquei aqui uma imagem para vocês. Lá no passado tinha 3 estações, não é igual nós que temos 4 estações, primavera, verão, outono e inverno. Lá eles tinham assim, ó, 3 estações. De junho a setembro, período de inundação, né? Depois vinha de outubro a fevereiro, período de sementeiras, e depois de março a julho, período de colheita. Então, por que eles esperavam com ansiedade as cheias? Porque eram justamente as cheias que iam preparar a terra e fazer com que ela ficasse fértil. Nesse período de cheias, gente, o solo, né, o rio, ele enchia e as margens, as terras que estavam lá, as margens do rio, elas ficavam alagadas. Então, todo o material, todo o vegetal que caía de árvores, né, que vinham, né, formava no fundo dessas águas aí uma espécie de fertilizante que era chamado de humus. Então, quando essas águas baixavam, elas estavam super fertilizadas, preparadíssimas para serem o quê? Cultivadas. E aí, quando chegava nesse período aqui das sementeiras, era o período em que as águas do rio Nilo haviam baixado e eles agora iriam plantar as sementes. E no período de março a junho, eles iriam colher aquilo que havia plantado. E aí, então, aguardava com ansiedade, né, o ciclo, né, da cheia, porque se não ocorresse as cheias do Nilo, iria afetar diretamente a questão da economia lá no Egito, né? Porque a base da economia, como a gente viu na atividade anterior, era a agricultura, ok? Próximo aqui, descreva a localização do Egito Antigo. O Egito Antigo, né, ele ficava, tanto o Egito Antigo quanto o Egito ainda, né, que eles continuam na mesma região, na região chamada de Crescente Fértil, essa lua aí, ó, que é a região onde nós vamos encontrar Egito e Mesopotâmia também próxima ali, dá para vocês verem, né, o Egito aqui, o rio Nilo, Mesopotâmia lá, os rios Tigre e Eufrates. E essa meia-lua aqui é um território de terras muito férteis, terras boas para serem cultivadas, né, para ser praticada a agricultura, tá? O Egito, ele tinha uma localização favorecida. Em primeiro lugar, vamos lá. Ele estava localizado no norte do continente africano, ou está, né, localizado no norte do continente africano. Uma região, um lugar que é rodeado por desertos. Isso é uma condição, no passado, era uma localização privilegiada porque evitava,
né? Ou dificultava, melhor dizendo, dificultava ataque dos inimigos, certo? E era uma região ali que tinha terras bem boas, bem férteis para serem cultivadas, ok? Vamos lá. A questão 7, ela é uma questão mais pessoal, que eu coloquei para vocês assim, forme uma frase com as palavras egípcio, papiro e hieróglifos. Só para a gente relembrar aqui, papiro, essa plantinha que está aparecendo aí é a planta do papiro, que é uma planta nativa, tá? Que nasce ali às margens do rio Nilo e que os egípcios utilizam para várias coisas, dentre elas construir algumas embarcações, fazer pequenas embarcações, fazer alguns produtos artesanais, como cestos, né? Esteiras, tá? E era também utilizada, gente, para construir ou para fazer uma espécie de papel, que era aqueles que eles usavam em rolo, né? Eles prensavam essas folhas aí e faziam os rolos, depois de prensada, né? Faziam os rolos, que era onde eles escreviam, né? Os pergaminhos onde eles escreviam. Os egípcios escreviam. Como não tinha a celulose, eles usavam o papiro, tá? E esses hieróglifos aí era a escrita egípcia. Então, fica a dica. Egípcio, você já sabe, papiro, eu acabei de explicar, e hieróglifos também. Então, vocês vão pegar estas 3 palavras e formar frases com elas. Vocês podem fazer uma frase com cada palavra dessa daí, tá bom? E a questão 8, a última questão que eu coloquei para vocês. A frase, né? O Egito é uma dádiva do Nilo. Olha eles fazendo as colheitas, todo mundo feliz, contente, né? O historiador Heródoto, ele disse no passado, né, que ao visitar ficou muito encantado, por sinal, com o Egito. Ele disse que o Egito é um presente do Nilo. O que ele estava querendo dizer com isso? Olha que a resposta eu já dei lá no início. O Egito é um presente do Nilo, porque se não fosse o rio Nilo, não teria Egito. O Egito ele só surgiu ali, em meio àquele deserto, por causa do rio Nilo. Se não tivesse rio Nilo, não teria o Egito. Por isso que Heródoto afirmou que o Egito é um presente do rio Nilo, ok? Eu espero que vocês tenham prestado bastante atenção, tenham acompanhado a atividade e espero que vocês tenham tirado então as dúvidas de vocês com relação a essa atividade. Mais à frente a gente, né, estará enviando mais alguma atividade relacionada ao Egito, tá? Então, até a próxima. Tchau, tchau. Estude bastante, tá bom, meus amores? Tchau, tchau.